Para onde foi essa gordura quando você conseguiu isso? Ela queima, ela sua, ela se desintegra, ela vira músculo, o destino da gordura. Todos te explicam como queimar mais gordura, mas poucos se aprofundam em como a gordura é queimada. Compreenda a fisiologia da perda de gordura, pois até que o faça, seguirá diretrizes alheias sem entender. Vamos elucidar alguns conceitos cruciais. O que é tecido adiposo branco? Um tecido conjuntivo formado por adipócitos, células de gordura. Existe apenas um tipo de gordura? Não, existem outros tipos, como o tecido adiposo marrom, que normalmente mencionamos ao falar de perda de gordura, chamado tecido adiposo branco. Quais são as funções do tecido adiposo branco? A função primária seria armazenamento e fornecimento de energia, mas também tem secundárias como sinalização hormonal, sendo um órgão endócrino, e funções mecânicas isolantes e amortecedoras. Há alguma outra forma de classificar a gordura? Sim, conforme sua localização. Em quais tipos? Fundamentalmente dois. A gordura subcutânea é abaixo e cutâneo se refere à pele, é a gordura que está abaixo da pele e é a que costuma incomodar porque é a visível. E gordura visceral está dentro e entre suas vísceras. Embora não visível sem exames de imagem, é a mais perigosa para a saúde. O que é queimar gordura? Converter ácidos graxos em CO2, dióxido de carbono e água, utilizando oxigênio. Pronto. Como? Converter ácidos graxos em CO2 e água utilizando oxigênio. Como o corpo elimina o CO2? Exalando. O CO2 gerado na célula passa para os capilares, vasos sanguíneos, chega aos seus pulmões e você o exala. Quando você queima gordura, elimina o excesso desses processos metabólicos ao respirar. A gordura queimada é eliminada pelo nariz e boca. Se você prestar atenção neste maravilhoso slide, perceberá que o destino final do ácido graxo livre é entrar na mitocôndria, se converter em acetilcoenzima A, entrar no ciclo de Krebs ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos e gerar adenosina, trifosfato, CO2 e água. Como maximizar a perda de gordura? Acelerando a taxa de lipólise e oxidação de ácidos graxos e reduzindo a velocidade de lipogênese, formação de ácidos graxos e triglicerídeos. Então, Borja, o vídeo terminou? Claro que não. Vamos relembrar os dois elementos-chave no processo de perda de gordura e como otimizá-los. Assistindo à série do Pequeno Nicolau na Netflix em casa, você decide desligar a TV e sair para correr. Assim que você começa a trotar, cria uma demanda energética clara, porque a atividade contrátil dos seus músculos não é gratuita, requer energia. Felizmente, seu corpo armazena muita energia potencial, principalmente em forma de glicose e gordura, que seu metabolismo sabe utilizar. Em baixas intensidades, principalmente se estiver em forma, seu corpo privilegia a gordura. Então, naquele primeiro trote suave, seu corpo vai optar por gordura. Por quê? Você armazena mais energia como gordura do que como glicogênio e glicose. Quando houver tempo e facilitadores metabólicos, o corpo priorizará a gordura. O que significa haver tempo? Como aprende neste vídeo, o processo de perda de gordura, desde a captação de um triglicerídeo no tecido adiposo abdominal até a transformação do ácido graxo em CO2 e água na mitocôndria, é demorado e cansativo. Requer mobilização, às vezes de áreas muito distantes entre si, ou seja, a gordura do seu deltoide direito pode fornecer energia para o seu sólio esquerdo e também muitos atores envolvidos, hormônios, proteínas transportadoras, canais de membrana, muitas enzimas. Quando você precisa de uma taxa de produção de energia alta, ou seja, gerar muita energia em pouco tempo, a gordura não é a melhor opção. Isso ocorre ao se exercitar intensamente. Seu corpo não tem tempo para usar gordura como combustível principal, usando glicose e fosfágenos. Para que seus músculos do quadríceps, sóleo, gastrocnêmios e isquiotibiais utilizem essa gordura, dois processos, lipólise e beta-oxidação, precisam ocorrer. Começaremos com o primeiro. O que é lipólise? É a ruptura da gordura. De algum modo, a gordura deve ser desfeita, quebrada ou liberada de seus armazenamentos. Você armazena gordura como triglicerídeos. O que é um triglicerídeo? Uma molécula de glicerol e 3 ácidos graxos unidos à molécula de glicerol através de ligações tipo éster. A lipólise não é nada mais do que o processo pelo qual, graças a determinadas enzimas, esses 3 ácidos graxos ligados ao glicerol são liberados, resultando em 3 ácidos graxos livres. O ácido graxo livre realmente circula livremente no sangue? Não, pois seu sangue é principalmente água e o ácido graxo, sendo hidrofóbico, precisa se unir à proteína albumina para alcançar corretamente suas células musculares. Que trajeto ele segue? Depende. Usar gordura abdominal, intraescapular ou glútea não é igual. Você pode usar gordura de qualquer depósito devidamente vascularizado. A verdade é que o ácido graxo unido à albumina chega ao quadríceps pela artéria femoral. Quais sinais ativam a lipólise?
Existem várias, principalmente sinais neurohormonais que estimulam os receptores adrenérgicos, como adrenalina e noradrenalina. E sim, eles são gerados principalmente durante alta intensidade, na qual há muita lipólise, mas pouca beta-oxidação, pelas razões que mencionei. Em alta intensidade, o corpo não sabe usar ácidos graxos. O que mais estimula a lipólise? Outros hormônios, como o GH, hormônio do crescimento, produzido à noite durante o sono. O cortisol, quando há um ritmo saudável de produção de cortisol, que geralmente produz um pico durante a manhã. Também o glucagon em jejum, você já viu mais ou menos elementos que facilitam essa perda de gordura. Existem suplementos que estimulam a lipólise? Eu digo, sim, a cafeína e outros estimulantes podem levemente estimular a lipólise. Há algo mais que estimule esse processo? O frio ativa a termogênese e estimula a lipólise, mas seria necessário um frio intenso para que isso se tornasse um método eficaz de perda de gordura. O jejum e a restrição calórica, ao diminuir a insulina, um freio da lipólise e ao estimular a produção dos hormônios citados, é a chave. Você pode gerar toda a lipólise que quiser, mas se o seu corpo não usar esses ácidos graxos em um período de tempo razoável, eles serão reembalados em triglicerídeos e retornarão felizes para suas células adiposas. Isso é chamado de reesterificação de ácidos graxos. É uma triste ironia, pois ficaríamos como antes. O ácido graxo chega ao músculo e entra na célula através de transportadores específicos. Aqui inicia o segundo capítulo do filme, Beta-oxidação de ácidos graxos. Como funciona a beta-oxidação? Uma vez que os ácidos graxos foram liberados, lembre-se lipólise, e entraram no sarcoplasma da célula muscular, eles devem chegar à mitocôndria. Lá nos carbonos desse ácido graxo se estendem progressivamente, gerando acetilcoenzima A e equivalentes redutores, que são nicotinamida adenina dinucleotídeo e FADH2. Isso chamamos de beta-oxidação. E por ter muitos carbonos, os ácidos graxos, especialmente os de cadeia mais longa, geram uma enorme quantidade de adenosina trifosfato, pelo menos se compararmos com a glicose. O ácido palmítico completamente oxidado produz 130 moléculas de adenosina, trifosfato uma molécula de glicose, 36. E por que se chama beta-oxidação e não alfa-oxidação? É uma questão de nomenclatura química. Bem, é chamado assim porque a ligação que se rompe liberando progressivamente carbono é uma ligação beta, enquanto a ligação entre o grupo funcional carboxila e o carbono mais próximo é chamada de ligação alfa. Mas o que estimula a beta-oxidação? Bem, há um elemento que é condição necessária para que esses ácidos graxos se oxidem em suas mitocôndrias, gerar uma necessidade energética. Isso tinha outro nome, não? Sim, déficit calórico. Por isso, o jejum e a restrição calórica obrigam você necessariamente a utilizar gordura. Em outras palavras, você não pode estar em déficit calórico e não perder gordura. O que você pode é não estar em déficit calórico, mas pensar que está e não perder gordura. Pode explicar melhor? Não compreendi totalmente. Sim, se o corpo não obtém energia suficiente da dieta, ele busca nas reservas. Em déficit energético, alarmes metabólicos estimulam a maquinaria oxidativa. Uma das mais importantes é uma proporção elevada de adenosina, difosfato, adenosina, trifosfato, adenosina, trifosfato. Por que o adenosina, difosfato, adenosina, trifosfato sobe e o adenosina, trifosfato cai? Porque consumiu muita energia não reposta. Outra maneira de dizer que você está em déficit calórico. Lembre-se, o adenosina trifosfato, ao liberar energia, gera adenosina difosfato, adenosina trifosfato. Este é um sensor que suas células têm para saber que precisam se mobilizar para gerar mais adenosina trifosfato. Isso implica necessariamente no uso de gordura, glicose e outros substratos. E se eu não quiser jejuar ou fazer um déficit agressivo, é possível estimular a beta-oxidação? Sim, ao menos temporariamente. O exercício aeróbico abaixo de 60% do VO2 max usa principalmente ácidos graxos. Eu te expliquei. O problema é que oxidar mais ácidos graxos durante o exercício não necessariamente fará você perder mais gordura se o balanço energético global não for negativo. Pode me dar um exemplo melhor? Claro. Você pode treinar por 3 horas perto do seu Fat Max, intensidade que oxida mais gordura. Em 3 horas pode-se queimar 2.000 calorias, sendo que 80% podem ser de gordura. São aproximadamente 1.600 quilocalorias de gordura. Isso, se fizermos as contas, seria algo mais de 200 gramas de gordura, já que se estima que você precisa gerar um déficit de 7.000 calorias para eliminar 1 kg de gordura. Tudo isso são estimativas simples para entender o conceito. Ok, então se nesse treino você usou essa quantidade de gordura, mas nas restantes 21 horas do dia come um excedente de 1.700 calorias acima das suas necessidades de manutenção, o resultado final é que a longo prazo você não terá perdido nenhum grama de gordura. Certamente você terá outros benefícios do exercício físico. Entre eles, você terá adicionado mais um componente para uma maquinaria oxidativa mitocondrial mais eficaz, facilitando o processo de perda de gordura.
E é por isso que o exercício físico, como variável isolada, não é uma ferramenta para perder gordura. Entenda isso e você evitará muito sofrimento. Mesmo fazendo muito exercício sem controle nutricional, não perderá gordura. Há algum outro fator que otimiza a beta-oxidação? Claro que sim, ter uma boa capacidade aeróbica. Ter um bom motor aeróbico é equivalente a dizer que seu corpo é muito eficiente em usar gordura como combustível. Portanto, pode usar bastante oxigênio para oxidar muita gordura ou glicose. Um motor melhor implica em maior capacidade oxidativa. Sim, Borja, isso diz respeito à capacidade do meu coração e pulmões. Mas meu músculo tem algo a dizer aqui? Lembra onde ocorre a oxidação de ácidos graxos? Nas mitocôndrias. Qual é o órgão onde existe o maior volume absoluto de mitocôndrias? É essencial ter mitocôndrias saudáveis para oxidar adequadamente a glicose e os ácidos graxos. O treino é a chave para melhorá-las, apesar de existirem outros fatores secundários interessantes, como abordamos neste vídeo. Espero que o vídeo de hoje tenha esclarecido o processo de perda de gordura. Use esse conhecimento a seu favor. Lembre-se, você pode integrar nossa lista privada de correio. Eu te ajudarei pessoalmente a otimizar sua saúde com textos de até 500 palavras. Um forte abraço. Obrigado pela sua atenção, nos vemos no próximo vídeo e continuamos a empoderar.